segunda parte do nosso mini treinamento. A gente vai falar aqui na segunda parte, como sempre, já há mais de um ano e meio, do manual administrativo, do sistema de gestão, do que eu chamo de gestão integrada, com uma visão holística. Então, quando eu vou fazer a parte temática, como eu estava falando há pouco, na primeira parte, que é temática, e hoje tratando do ateu reforçado, a gente tem que ter uma visão holística e aqui, na nossa visão como cristão verdadeiro, uma visão celestial. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Toda a Bíblia, ela na verdade versa sobre vida espiritual, ela não versa sobre um comportamento intelectual, um comportamento cultural. Não, a Bíblia é espiritual. A Bíblia fala do reino de Deus, né? A Bíblia fala de Deus como um ser que é onipotente, onipresente, onisciente. Só pode ser espiritualmente. É um ser que, na verdade, é o amor ágape. Deus é amor. É através desse amor que ele, então, cria o nosso planeta, cria o universo, né? E cria o homem, né? Então, é lógico, quando eu falo, muitas pessoas vão me ouvir falando, como engenheiro, falava, esse cara tá maluco, ele tá falando coisas que eu não entendo. E realmente não entende, mas a gente tem que falar. Jesus Cristo mandou pregar, e pregar significa ministrar, falar. E eu, como cristão, por isso que eu digo verdadeiro, eu estou ministrando, eu estou pregando, eu estou falando. E como vocês vão ver na terceira parte, a gente não fala com base na nossa cabeça. Não. A gente fala com referências no plano horizontal e sendo guiados pelo Espírito Santo. Bom, mas na parte administrativa de hoje, eu quero fazer exatamente o meu testemunho, né? Que vem através da revelação. Então não é intelectual. Não é quer dizer que eu não estudei, que eu não tirei um diploma, que eu passei de ano, que eu fiz, enfim, os exames, né? Tenho a carteirinha do CREA, mas o core business da Dynamis, da academia Dynamis, da empresa Dynamis, meu, é um só. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Exatamente o que Deus quer como ser espiritual. Ele quer que a gente esteja em comunhão com Ele. E tudo que fazemos aqui seja guiado pelo cabeça Jesus Cristo, que está em comunhão com Deus, e nós tenhamos o Espírito Santo habitando o nosso coração. E aí que eu tenho que testemunhar como cristão verdadeiro as revelações que tive ao longo da minha vida. Então, destaco a revelação na Dynamis Engenharia Geotécnica através ou no empreendedorismo cristão em engenharia geotécnica para avivar jovens ao novo nascimento em Cristo através do culto racional Romanos 12.1. Isso é uma revelação. O nome Dynamis, né, que o meu core business, que o meu coração estaria atrelado, como de Jesus Cristo, que aos 12 anos fala que ele está, que cumpria ele, fazer os negócios do Pai. Fazer os negócios do Pai é estar em comunhão com o Pai, estar se relacionando com o Pai espiritualmente, estar obedecendo ao Pai, através do Espírito Santo que faz, que é o Espírito Santo do Pai. E quando eu falo destaque essa revelação nossa, tanto da palavra Dynamis, como eu falo para vocês, vão lá no Google e põem Dynamis, vão ver que Dynamis é uma palavra muito falada na igreja primitiva, na igreja de Cristo, quando começou a igreja. Que a igreja é um corpo de seres humanos que tem uma vivência espiritual, porque morreram para o mundo e nasceram naquela cruz com Cristo. É espiritual. Então, todo que nele crer, de fato, vai ter a fé e vai ter revelações. Cada um de nós vai ter uma revelação. A minha revelação é diferente da tua, porque Deus tem um propósito para mim e outro propósito para você. E essa história que nós fomentamos aqui, empreendedores cristão verdadeiro em engenharia geotécnica, o objetivo de avivar jovens aí não é no sentido de idade, é mais do que isso. É jovem no sentido de vida espiritual, do novo nascimento. Tá? E novo nascimento em quem? Em Cristo. Né? E o culto racional, vamos lá, ler 12.1, que é o culto de todo momento. Então, o empreendedorismo cristão é vivencial. Aqui na academia, a gente falando, nós temos
Às 6 horas da manhã fazemos um mini treinamento. Esse mini treinamento é dividido em 3 partes. Ele vai, uma primeira parte agora às 7 horas, só sai os 10 minutos referentes a essa parte, né? Depois, às 11 horas, vai da parte temática e às 8 horas da noite da parte espiritual que ainda vamos gravar, né? Então, o empreendedor cristão é vivencial. Nós estamos entrando, a empresa está para um momento de mudança, onde nós estamos num processo de restaurar. Restaurar o quê? O que o inimigo atingiu na nossa empresa. O inimigo atingiu, e está claro, está documentado no próprio prédio da empresa, o ataque dele através das pessoas. Que as pessoas amadas, todos amados, eles passaram e destruíram um pouco, mas não ficaram para restaurar. Então agora nós estamos restaurando. E é lógico, recebendo de braços abertos todos aqueles que inclusive saíram brigando com a gente e jogando a toalha sem enfrentar o relacionamento. Olha, se eu não enfrento o relacionamento com outro ser humano, como eu vou enfrentar o meu relacionamento com o Espírito Santo? Então eu não estou me relacionando com o Espírito Santo. Porque à medida que eu me relaciono com o Espírito Santo vai me advertir e eu vou ter que tomar atitudes de tal forma a agradar o Espírito Santo. Senão o Espírito Santo me abandona. Isso está na Bíblia, né? Para dizer a importância da vida espiritual. Bom, requer atitude. Atitude eu também chamo de buscador. As pessoas que não tomam atitude é porque elas não estão sendo governadas pelo Espírito Santo, porque não é possível. Se o Espírito Santo me manda fazer N coisas, não é possível que para o outro o Espírito Santo não esteja ordenando coisas. Na Bíblia a gente fala tudo o que foi feito por Abraão, pelo rei Davi, por Paulo, por todos esses homens bíblicos, foi dirigido espiritualmente por Deus, pelo Espírito Santo. Até a própria Bíblia foi escrita pela mão de homens, mas sob o comando de Deus, é espiritual. Muito bom. Então, como que o Espírito não estaria dando atividades? E se ele dá atividades, nós temos que tomar atitudes, né? Foco em Cristo, culto racional, é 24 horas, é todo momento. Nós temos que viver Cristo. Requer obediência, obediência a Deus. Só que no plano horizontal tem autoridade. A gente é uma autoridade aqui na Dynamis, a gente tem uma liderança na Dynamis. Por quê? Porque é uma obrigação de Deus nos deu para administrar isso que nós estamos fazendo aqui, para na Dynamis administrar, né? Eu errei por isso que agora estou em processo de restauração. Eu errei porque eu deleguei sem que me desse um feedback do que estavam fazendo. E aí cada um começou a fazer da própria cabeça. E infelizmente eu tenho que fazer a minha vida andar de acordo com a cabeça de Jesus Cristo, através do guia que é o nosso querido Espírito Santo. E no plano horizontal, a minha liderança, sendo guiada por eles, tem que guiar as pessoas. Por isso que hoje eu falo que eu estou no lance a lance, né? A gente é o mentor, a gente é o mentor porque Deus me põe na liderança para administrar. Eu sou administrador porque Deus pediu para eu administrar. E todos os bens que eu tenho é para administrar a favor exatamente de avivar jovens para a vida espiritual. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que eu peço colaboração de todo mundo. Aqueles que já estão trabalhando com a gente, o grupo novo que está entrando para avivar exatamente a vida espiritual, o nascimento em Cristo, quem não nasceu, e quem nasceu, ótimo. Então vamos ter atitude, vamos ter foco em Cristo e vamos ser obediência a Deus. Através do Espírito Santo e da liderança delegada. Então, a liderança delegada, eu errei na forma de delegar, né? Porque esse delegar requer que eu esteja no lance a lance, no passo a passo, né, em todo momento, para ver se o eu da pessoa não transgride o meu eu. O meu eu é nosso. Vou explicar melhor. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. E quando eu falo eu falo no plano horizontal, mas espiritualmente eu sou guiado pelo Espírito Santo. É isso que eu estou falando, testemunho e revelação.
Então, a hora que eu vou fazer um trabalho qualquer de geotecnia, eu tenho uma visão. E aí, é essa visão que tem que seguir. E aí que eu errava. Eu delegava, falava que era para fazer, a pessoa fazia da cabeça dela. E tive muitos problemas. Por quê? Porque a hora que ela fazia da cabeça dela, dava a coisa errada e voltava em mim. A pessoa não assumia a responsabilidade. Né? E esse é o grande problema de quem não está sendo guiado por Deus. Não assume responsabilidade. Porque o eu dela diz que ela sempre tem razão. Ela é egocêntrica, ela é presunçosa, ela é soberba. E essas características não são do cristão. O cristão, ao contrário, ele é comandado pelo Espírito Santo. Ele tem que ter a cabeça de Jesus Cristo. E esse é o grande problema do ser humano. Nossa briga não é com carne e sangue, mas sim com entidades do bem e do mal. Dinamis, o que significa? No grego, a raiz da palavra dinamis é dunamis, é dínamos, que significa o poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação de dinamite, dinâmica e dinâmica. Bom, senhores, deu nosso tempo aqui para hoje, nessa segunda parte, e agora então eu vou passar para a nossa terceira parte, que é o estudar